Quem é o novo técnico do Vasco da Gama? O Cruz Maltino anunciou nessa sexta-feira que fechou com Pedro Emanuel, português de 51 anos de idade, para ser preciso. Ele nasceu na Angola e se naturalizou português. Carreira quase toda voltada no Oriente Médio. Ele chegou a ser auxiliar técnico no Porto, mas ficou 8 anos no Oriente Médio, entre times da Arábia Saudita e também dos Emirados. Tinha uma negociação encaminhada com o Al-Ettifaq da Arábia Saudita quando pintou o convite do Vasco. O Pedro Emanuel aceitou e é esperado nesse final de semana para assinar seu contrato, que vai ter duração até dezembro de 2027. Dessa maneira encerra-se assim uma grande novela que marcou os últimos dias do Vasco, com várias tentativas frustradas na busca por um treinador. Fernando Seabra, Vitor Pereira, Franklin Carvalho foram alguns dos nomes divulgados. Imagina quantos outros foram consultados pelos dirigentes do Vasco. Essa dificuldade passa muito pelo afastamento do Pedrinho da SAF e pelo fato de a negociação da venda da SAF com a Crefisa ter emperrado. De qualquer forma, o Vasco passa a partir da próxima semana a ter um técnico e já começa com um jogo importante. Na próxima semana tem Campeonato Brasileiro pro Cruz Maltino, confronto contra o Vitória. Ótima notícia para o Vasco: a Justiça suspendeu a intervenção na SAF do Cruz Maltino e autorizou o retorno de Pedrinho, que é presidente da associação, mas havia sido afastado através dos tribunais do comando da SAF. E era o Pedrinho quem estava viabilizando a venda do clube para a Crefisa, de José Roberto Lamaque e seu filho Marcos Lamaque. O desembargador que deu essa autorização concluiu que o afastamento dos conselheiros, incluindo o Pedrinho, é desproporcional, prematuro e excessivamente invasivo à SAF do Vasco. A decisão ainda gerou instabilidade institucional, tudo isso absoluta verdade. Com o caminho livre, o Pedrinho volta e vai tentar acelerar o processo de venda da SAF. Ele precisa da aprovação do Conselho Deliberativo e também dos sócios, ao que tudo indica, a menos que a Justiça determine novas mudanças em relação a essa situação, tudo deve caminhar até de forma rápida, porque o Conselho e os sócios já se mostraram extremamente favoráveis à venda da SAF Cruz Maltina. Só para acrescentar, contar que já existe um memorando de entendimentos assinado entre o Pedrinho e o Marcos Lamaque. Agora é acelerar o processo para que o Vasco possa avançar com um novo dono. O técnico já foi contratado, a busca por reforços vai se intensificar a partir do momento em que Marcos Lamaque assume de fato o Vasco da Gama. Pedro Emanuel desembarcou na noite de ontem no Rio de Janeiro e já falou as suas primeiras palavras como novo técnico do Vasco. Eu vou trazer, é claro, isto para você aqui neste vídeo. Além dessas, muitas outras informações. O Vasco já tem traçado os seus próximos planos após a queda da liminar. E a imprensa espanhola confirma a chegada de Nelson de Ossa ao Cruz Maltino. Eu vou trazer tudo isso e muito mais, amigo vascaíno, neste seu Acorda Vascão, que chega para você bastante agitado, bastante movimentado na manhã deste seu sábado. As coisas começam a andar no nosso Vascão após a resolução na Justiça. Eu quero começar aqui, primeiramente com vocês, este nosso Acorda Vascão, né, amigo torcedor Cruz Maltino, falando primeiramente sobre a chegada do novo técnico do Vasco, que é o português Pedro Emanuel. Na noite de ontem, o português de 51 anos de idade desembarcou na cidade carioca e já falou como mais novo técnico do Cruz Maltino. Ele que estava há quase um mês o Vasco estava quase um mês para definir o seu novo profissional, né? E agora consegue a contratação do Pedro Emanuel. Ele que recentemente deixou o Al-Fayha da Arábia Saudita e neste sábado, hoje, vai comandar o seu primeiro treino no CT Moacir Barbosa. E sem muita enrolação, o Pedro Emanuel falou ontem à noite já como técnico do Vasco e eu trago as primeiras palavras do novo técnico Cruz Maltino para você na manhã deste seu sábado. Se liga só. Mais agradecer-vos a vossa presença aqui e é um prazer enorme juntar-me à família do Vasco. Clube gigante, com uma torcida fervorosa e que empurra as equipas para a frente e é com essa ambição que eu cheguei aqui ao Vasco. Com muito orgulho, com muita dedicação naquilo que vamos fazer, com muito compromisso
e completamente identificados com aquilo que é a cultura do clube. Por isso, acredito que vamos ter mais oportunidades para podermos falar, mas desde já dizer-vos que estou muito feliz, muito contente de fazer parte desta família, eu e a minha comissão, e vimos para ajudar, nos juntarmos cá para tirarmos a equipa da zona de rebaixamento e pôr no sítio onde nós sabemos e queremos que a equipa esteja. Obrigado. Então, amigo vascaíno, como vocês viram aí, né, essas foram as primeiras palavras de Pedro Emanuel como o mais novo técnico do nosso Vascão. Ele que desembarcou, tá, no Rio de Janeiro, acompanhado dos auxiliares Rui Gomes e Pedro Correia, ali também do preparador físico André Galbi e do analista de desempenho Gil Varajão. As conversas, só para contextualizar a todos vocês que acompanham aqui os nossos vídeos, se intensificaram muito nos últimos 2 dias, tá? E a conclusão do negócio ela foi feita de uma forma até muito rápida. O treinador que estava sem clube tinha propostas até de fato de outras equipes, principalmente sauditas, até mais vantajosas financeiramente, porém o projeto que foi apresentado a ele por parte do diretor executivo Admar Lopes e a vontade de Pedro Emanuel de trabalhar no futebol brasileiro fizeram com que o português optasse pelo Vasco da Gama, aceitasse a proposta do Cruz Maltino e viesse pela primeira vez trabalhar no futebol brasileiro. Essa situação jurídica de fato preocupa, mas a informação, amigo, é que ela não foi um empecilho para Pedro Emanuel fechar com o Vasco. Muito pelo contrário, o profissional está muito animado com essa oportunidade que tem, inclusive ele até citou na entrevista, né, que o Vasco é um gigante do futebol brasileiro, um clube que mundialmente é conhecido, revelou grandes craques, estamos falando de Romário, estamos falando de Edmundo, estamos falando de Roberto Dinamite, Juninho Pernambucano, Felipe, Elton, craques que brilharam, né, aí ao redor do mundo e fez com que o nome do Vasco da Gama fosse levar também aos 4 cantos aí desse mundão. Então, definitivamente, Pedro Emanuel chegou ontem ao Rio, está muito animado, está muito feliz e vê o Vasco como talvez uma das grandes oportunidades da sua carreira. Mas fica aquela dúvida do torcedor sobre o que esperar de Pedro Emanuel. O que o vascaíno em si pode esperar desse profissional? Quem é Pedro Emanuel? De onde surgiu Pedro Emanuel? E só uma informação bem legal, que o Pedro Emanuel, das últimas 7 temporadas, 6 foram na Arábia. Aliás, das últimas 7 temporadas dele foi no mundo árabe e nos últimos 7 anos, 6 foi na Liga Saudita, é isso mesmo, na Arábia. Então ele tem um grande conhecimento da Liga Saudita e os profissionais que trabalham, né, com o futebol árabe têm um grande conhecimento dele. E tem uma página que é a página Central do Arabão, é uma página que cobre aí o dia a dia do mundo árabe, fez uma análise sobre o nome de Pedro Emanuel. E eu quero ler essa análise porque eu achei ela muito legal para trazer aqui a você na manhã desse seu sábado sobre esse novo técnico do Vasco. E a análise diz assim, olha, para você entender quem é o novo técnico Cruz Maltino. Então vamos lá. Pedro Emanuel é um treinador pragmático, que adapta o seu modelo de jogo ao elenco disponível. No Al-Fayha e no Khalej, alguns princípios importantes estiveram presentes na equipe de Pedro Emanuel, que foi a organização defensiva e a transição rápida. Ou seja, Pedro Emanuel montou nesses 2 clubes uma equipe reativa. Pedro Emanuel fez uma equipe reativa, uma equipe que defendia em bloco médio-baixo, com linhas muito compactas. Para o vascaíno em si, não espere uma equipe de pressão nos 90 minutos, como era mais ou menos o Vasco do técnico Fernando Diniz, que pressionava lá em cima, que marcava alto e acabava se expondo muito na linha defensiva, deixando expostos os zagueiros Robert Renan, o Carlos Cuesta, o Lucas Piton, o Paulo Henrique. Não. A pressão que o Pedro Emanuel costuma fazer nas suas equipes é a pressão que vem por meio de gatilhos. É um zagueiro recebendo de costas, é um erro de domínio, é um passe fraco no pé do goleiro, e aí, através desses gatilhos, que a pressão de fato é feita, não é a pressão feita durante, é claro, os 90 minutos, mas são gatilhos de pressão, como é chamado no futebol. Na recuperação de bola, como funciona? Quando recupera a bola, acelera, troca poucos passes e aciona o ponta mais rápido. É sempre esse o jogo do Pedro Emanuel, atacando sempre a profundidade,
cruzando na área para o centroavante mais fixo, ou seja, veremos, né, um Vasco da Gama utilizando muito a velocidade do Andrés Gomes, do Marino Inestrosa, do Adson. É um jogo chamado jogo de transição. Lembra do Botafogo, do Luiz Castro, que era uma equipe assim de transição? Era olhando o Vitor Sá na ponta, jogador rápido, habilidoso, que parte para cima, pegou a bola, mirou o gol. Não é para ficar retendo posse, é para ir em direção ao gol. Esse é o jogo de Pedro Emanuel. E aí é importante trazer a vocês como era as equipes de Pedro Emanuel na Liga Saudita contra os grandes clubes, né? Contra os gigantes sauditas. A estratégia era sempre se defender e sair em contra-ataque rápido. Já contra os pequenos, tinha um pouco mais de posse, mas sempre esse jogo de transição atacando pelos lados. De forma resumida, tá? Sem a bola, bloco compacto, linhas baixas. Com a bola, verticalidade, poucos passes e acionamento dos pontas. Esse é o Vasco de Pedro Emanuel. Aliás, este é o Pedro Emanuel, se espera que sim seja o Vasco da Gama. Muita participação dos laterais e pontas. E o Vasco tem dentro do elenco laterais e pontas muito bons exatamente para esse jogo de transição. É Cuiabano, é Paulo Henrique, é Andrés Gomes, é Marino Inestrosa. Um Vasco que, se conseguir se encaixar no trabalho de Pedro Emanuel, que é esse jogo de transição, tem tudo para fazer um bom trabalho. O Vasco não tem um time para posse, não é. O Vasco não é um time de posse. O Vasco não é um time tecnicamente bom para reter bola. Mas o Vasco, para jogar de forma transicional, é um time que pode dar muito certo. É um time leve, de bons jogadores, entendeu? Então, o Vasco, ao meu ver, no estilo de jogo, consegue encontrar um técnico que talvez se encaixe muito bem nas características deste atual elenco. Então, este é Pedro Emanuel, este é o novo reforço do nosso Vasco. Gostou? Deixa claro, né, a sua opinião aí nos comentários. E falando em perguntas sobre se você gostou ou não, muita gente gostou da informação que saiu na noite de ontem, né, relacionada aí à decisão do desembargador César Cury. O desembargador, amigo torcedor Cruz Maltino, ele deferiu, importante falar para vocês de forma parcial, o pedido do Vasco da Gama, né? E eu vou trazer aqui a vocês detalhes importantes da decisão do desembargador. Como, por exemplo, foi suspenso o afastamento dos membros do Conselho de Administração da SAF, permitindo que o Vasco, o Clube de Regatas Vasco da Gama, volte a recompor os cargos da administração, como é o caso do presidente Pedrinho. Teve também a decisão do fim da intervenção na gestão, ou seja, a nomeação do interventor e o regime da intervenção judicial foram suspensos, tá, amigo vascaíno? A administração do Vasco preservada, a gestão da SAF volta a funcionar normalmente, podendo recompor os seus órgãos internos, desde que o estatuto venha a ser respeitado. O Vasco tem uma obrigação nessa decisão do César Cury, que é melhorar a governança, esclarecer a situação do diretor financeiro, apresentar cronograma para regularizar demonstrações financeiras, entregar atas e documentos ao Conselho Fiscal, são algumas das obrigações do Vasco. A fiscalização, mesmo com a decisão de ontem do César Cury, ela continua e agora, inclusive, vai ser nomeado um profissional independente para acompanhar a governança da SAF, para fiscalizar o cumprimento das determinações e apresentar relatórios periódicos. Então, assim, é uma decisão favorável ao Vasco, mas é uma decisão dada de forma parcial ao pedido original do Vasco no agravo de instrumento. Mas toda essa situação, ela anima com a possibilidade do Vasco ir ao mercado e contratar profissionais, contratar jogadores, que é o desejo, inclusive, né, do torcedor Cruz Maltino. Ver um Vasco com reforços, ver um Vasco com contratações. E a informação, tá, amigo torcedor vascaíno, da noite de ontem, né, inclusive da Espanha, imprensa espanhola, é relacionada ao Nelson de Ossa. Informação aí do amigo Pepe Elias é que com toda essa queda, né, jurídica da intervenção no Vasco da Gama e com o retorno do presidente Pedrinho, a transferência para o de Ossa para o clube carioca deve ser reativada nos próximos dias, é o que diz a imprensa espanhola. Isso de fato tende a acontecer. É importante lembrar que o Vasco já acertou as bases de negociação com o Nelson de Ossa. Ele deseja atuar no Vasco da Gama. O Betis também aceitou a sinalização financeira apresentada pelo Vasco da Gama. Nenhum outro clube que demonstrou interesse na contratação do meia colombiano
chegou tão perto e conseguiu um acordo como o Vasco da Gama conseguiu. Então o Vasco fechou a contratação do Nelson de Ossa. A única questão hoje é essa situação do Vasco da Gama. O Real Betis, tendo o desejo de ter uma segurança financeira na negociação, quer que toda essa situação venha a ser resolvida. Não foi 100%, mas ontem a decisão foi muito importante. E o Nelson de Ossa também, da mesma forma, ele quer que o Vasco se resolva internamente para vir ao Rio de Janeiro. Então, o entrave, definitivamente, essa crise institucional do Vasco da Gama faz com que o Nelson de Ossa não assinasse esse contrato com o Cruz Maltino, mas há um acordo, e com a queda da liminar na noite de ontem, a expectativa é que nessas próximas horas a negociação venha a ser reativada, as coisas voltem a andar, o contrato venha a ser assinado e o Nelson de Ossa desembarque no Rio, podendo ser esse primeiro grande reforço do Vasco na janela de transferências, acompanhando a contratação do novo técnico. Nelson de Ossa deve ser o primeiro grande nome da diretoria Cruz Maltina nesta janela de transferência do meio do ano. O desembargador César Cury concedeu o efeito suspensivo, ou seja, cassou a liminar que tirava o Conselho de Administração, Felipe Elias, o Cristiano Campos e o Pedrinho, que é o presidente do Vasco, do Conselho da SAF, reconduz o trio ao comando da SAF do Vasco da Gama, retira o interventor, as decisões tomadas por ele estão mantidas, mas daqui para frente, e é imediato o resultado, o efeito, está fora o interventor, volta ao comando original, como estava sendo feito. Algumas ressalvas estão prescritas nesta decisão do desembargador, que é acima do juízo, né? Como, por exemplo, a venda vai seguir para Marcos Lamáquia e tenho certeza que agora será acelerada, porém, com as informações passadas ao juízo, em especial o juízo de recuperação, né? A recuperação judicial que o Vasco está passando com mais informações, mais celeridade nas informações em relação ao Conselho Fiscal, ao diretor financeiro, à Assembleia que tem que ser realizada. Alguns prazos foram dados pelo desembargador. Mas a notícia de agora é essa, torcedor. É a bomba que explodiu no Vasco nesta sexta-feira à noite. Aliás, rapaz, sexta-feira à noite, não é sábado, não é domingo, é na sexta-feira à noite que explodiu essa informação. Volta o comando da SAF com o Pedrinho. Agora, outras notícias estão pipocando nessa sexta-feira. A chegada do técnico Pedro Emanuel, que deixa muitas dúvidas. Reforço até agora nada. O Pedro Emanuel já vai dirigir o time contra o Vitória, só que com os poderes nas mãos, o Conselho consegue, junto ao Admar e ao Fred Luz, que é o CEO, fazer as suas intervenções. O Pedro Emanuel é uma intervenção já do Conselho? Eles foram consultados? Tenho certeza que sim. É uma certeza? Tenho certeza que não. O Pedro Emanuel é um treinador que é uma aposta. Na carreira dele tem mais derrotas do que vitórias. Se você pegar os técnicos da Série A, eu fiz um estudo ali dos 5, 6 primeiros, ninguém tem mais derrotas do que vitórias. Abel, Leonardo Jardim, Odair Helma, o próprio Fernando Seabra, que o Vasco negociou. O Pedro Emanuel não era o nome que o Vasco queria. Tanto é que na sexta passada, você vai lembrar, era para ter desembarcado no Rio de Janeiro o Fernando Seabra. E não aconteceu. Então, assim, convicção zero da diretoria. Erro, de novo. Que, aliás, no futebol há muitos erros da diretoria, incluindo o Pedrinho, incluindo o Felipe, não o Elias, o Felipe Loureiro, que é o diretor técnico, incluindo o Admar. Há alguns erros. Mas a notícia fora de campo, na minha avaliação, restabelece a ordem. Primeiro, porque não houve o amplo direito à defesa, não houve a caneta pesada para tirar, houve um movimento estratégico de quem quer tumultuar o Vasco da Gama, houve um movimento de retardar a venda, houve um movimento, sim, de atrapalhar essa próxima janela, só que quem está jogando assim, ó, entendeu? E há quem tenha perdido em casa, hein? Mas enfim. Torcedor vascaíno, o que esperar agora? Essa é uma decisão muito importante
no momento em que o Vasco precisa virar a chave. Eu vou rogar, né, para que o Vasco tenha dias melhores, que essas águas aqui do Rio Urdes, que tem me acompanhado no nosso cenário aqui, no nosso canal Fanático Vascaíno, tragam essas águas aqui tranquilidade para a nossa Sanal, para a nossa Caravela, porque o Vasco merece, o vascaíno merece. Chega, né? Chega. Já deu, né? Quem queria tumultuar, eu acho que já conseguiu o holofote, já teve o nome divulgado. Chega, né? Vamos parar com essa porra, né? Vamos deixar o Vasco ser o Vasco dos vascaínos e não de meia dúzia que quer sentar a bunda na cadeira. Hoje está o Pedrinho, amanhã está o João, amanhã está o Antônio. Vamos torcer pelo Vasco. Chega! Chega de ter que recorrer ao judiciário. O próprio desembargador falou isso. É impressionante como nos últimos 20, 25 anos, toda hora o judiciário é requisitado. Porra, não é possível, cara. Não é possível que esses vascaínos não aprendam a resolver dentro de casa. Tem sempre que ter um tumulto. Porra, não dá, cara. Saco cheio desses caras. E mudam. Mas o problema é sempre igual. É o poder. Os caras querem o poder. Bom, restabelecida a ordem, agora é reconduzir o Vasco para um bom caminho. Quinta que vem tem jogo com Vitória. Depois já tem Sul-Americana, depois já tem Copa do Brasil. Então, meus amigos, vamos embora. Mãos à obra. Boa sorte nas escolhas. Pedrinho, a escolha do Pedro Emanuel me deixou ó, com a pulga atrás da orelha aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui atrás. O cara tem mais derrotas do que vitórias. E eu desafio algum torcedor do Vasco ou algum cagador de regra aí pela internet a ter visto 5 jogos dos times comandados pelo Pedro Emanuel. Mentira! Se alguém disser isso pra você, é mentira. Joga no chat GPT que você vai ver quem é o Pedro Emanuel, o jeito que ele gosta de jogar. Aí vão vir os cagadores de regra, ele gosta de jogar no 4-2-3-1, ele tem um esquema de transição em alta velocidade, às vezes ele varia para o 4-3-3, porque ele gosta das linhas mais próximas. Ah, vão cagar regra na casa do Carvalho. Porra! Desculpa aí a família Carvalho, Rogério Carvalho, todos os meus amigos Carvalho. Porra! Ninguém conhece. É uma aposta. É uma aposta. Eu vou torcer muito para dar certo, mas o Pedro Emanuel é uma aposta. Ninguém conhece. E ele também não conhece o futebol brasileiro. Não conhece o futebol brasileiro. Ah, ele vai precisar de tempo para se adaptar. Aí não. Aí não pode. O tempo para se adaptar, ele não pode ter. Desculpa, Pedro Emanuel, seja muito bem-vindo ao Vasco da Gama, mas você não vai ter tempo para se adaptar, porque quinta tem jogo, no outro fim de semana tem jogo, depois já tem decisão da Sul-Americana, tem decisão da Copa do Brasil. Desculpa, tempo é uma coisa que você não vai ter no futebol brasileiro. Não sei se te contaram, você ligou para teus amigos, ninguém te contou isso, então eu te conto, tá? Pedro Emanuel, seja muito... Perdão. Pedro Emanuel, seja muito bem-vindo ao Vasco da Gama. Mas se você precisa de tempo, você veio para o lugar errado. Porque aqui no futebol brasileiro não se dá tempo. Aliás, Pedro Emanuel, você conhece o futebol brasileiro? Tenho certeza que não. Ouviu falar, viu alguns jogos? O elenco do Vasco você não conhece. Eu posso te apresentar. Tem um goleiro muito bom, debaixo das traves é fantástico, sai mal do gol, não tem a saída de gol eficaz. Os nossos laterais estão cansados, os nossos laterais não são mais aquele apoiador. E se você gosta desse tipo de jogo pelo lado do campo, cuidado que esses laterais precisam acelerar o jogo, algo que eles não têm feito há algum tempo. A nossa zaga não é confiável. A nossa zaga, inclusive, faz gol contra. Não sei se você está sabendo. Não te informaram? Os nossos zagueiros gostam de fazer gol contra. Tem um que é muito bom, mas precisa estar melhor acompanhado, que é o Robert Renan. Os nossos volantes, cara, tem um fantástico. Torceu o tornozelo, tem problema de tendinite, que é o Thiago Mendes. Enfim, esse é o capitão, esse é o cara para você colar. O Barros tem futuro. Tô só te ajudando, Pedro Emanuel. Vai na minha. O Rojas, acorda esse cara. Ele tem talento, mas é um talento desperdiçado nesse momento. E no ataque, meu amigo, tá feia a coisa. O Andrés Gomes quer ficar, não sei, tá voltando da seleção colombiana, onde teve uma participação muito fraquinha na Copa do Mundo. O Spinelli, vai meter gol ou não vai? Brenner? São os presentes que foram deixados pelo Fernando Diniz. Do lado direito, quem é que joga? Rinestrosa? Nuno vai jogar? Você vai acordar esses caras? Se você acordar e fizer um grande trabalho, ó, eu vou aplaudir. Mas você vai ter muito trabalho pela frente. Não sei se te contar a verdade, mas eu tô aqui para trazer verdade para você, Pedro Emanuel. Seja bem-vindo ao Gigante. E Pedrinho, vambora. Vamos voltar a comandar a SAF aí e botar o Vasco no rumo. Porque é isso que o torcedor espera. E chega de justiça, né?
saco cheio de justiça. O torcedor não aguenta mais. Alô, amigo vascaíno. Não esqueça, por favor, de se inscrever, deixar o seu like e fazer o seu comentário, pois é muito importante para o crescimento do canal. Até o próximo vídeo com mais notícias do nosso Vascão. Um abraço.